Dando início então aqui às nossas aulas do Código Penal, vamos iniciar aqui nos artigos 1º a 12 e sempre lembrando nossa metodologia, você pausa o vídeo, faz a leitura dos artigos aí sem compromisso, não é para forçar o entendimento. Depois você dá play, a gente começa aqui fazendo todas as questões que a OAB já tratou sobre esses artigos e voltamos fazendo a leitura em conjunto, certo? Então presta atenção na literalidade, não se importe com questões que não cobram literalidade, porque elas são a minoria. Vamos focar no que é mais importante. E antes que algum desesperado já queira sair da aula, a gente tem aqui, ó, começou com questões de princípio. Nossa, Hércules, você não está fazendo as questões de princípio. Claro, porque elas são a minoria. E olha aqui, eu nem vou me dar o luxo de fazer a questão. Vamos priorizar o que mais importa. E eu vou te mostrar aqui, ó, princípio, é a questão 1, 2, 2, 3, já está começando com princípio, beleza. Caiu uma questão tratando sobre princípio na segunda prova de 2014. Por ano, são 3 provas da OAB, certo? Então, na segunda de 2014, caiu uma questão de princípios sobre o Código Penal. Vamos lá, próxima. Princípios também. Terceira prova de 2014. Ok? Caiu uma questão. Não repetiu. Aqui, ó. Segunda prova e aqui a terceira prova, certo? Vamos lá. Aqui, na prova do meio do ano aqui de 2012, outra questão de princípios. Até agora não repetiu. Terceira prova de 2011, princípios de novo, também não repetiu. Segunda prova de 2011, princípios, não está repetindo, tá? Aqui, ó, segunda de 2012, terceira prova de 2011, segunda prova de 2011, e aqui a próxima aqui, pronto, primeira de 2019. Conflitos de leis penais no tempo. Pra você ter noção, tá? A última prova que cobrou sobre princípios foi em 2014. Tá? Até agora, depois de 2014, não cobrou nenhuma questão sobre princípios. Tá? Então vamos na nossa literalidade. Então vamos aqui, ó, questão 1228, vamos para o que interessa, a literalidade da lei. Literalidade da lei, vamos lá. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10/1/2017, por decisão transitada em julgado em 5/3/2018. A pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 4 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi editada em 23/4/2018 a Lei 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Qual que é a nossa historinha? O nosso amigo Silvio aqui cometeu o crime quando? No mês 1 de 2017. No mês 3 de 2018, no ano seguinte, ele foi condenado por decisão transitada em julgado, certo? Foi condenado a 4 anos de reclusão, sendo que houve uma majoração. Majoração aqui você tem que ter em mente aumentar a pena, ok? É essa a ideia. Diferentemente de atenuar. Atenuar traz uma ideia de reduzir, diminuir a pena, ok? Então houve aqui na condenação a majoração em 1/3 em razão do emprego de arma branca, certo? Então no início era 4 anos de reclusão, foi majorada a pena em 1/3 e ao final totalizou 5 anos e 4 meses. Depois disso, o Silvio começou o cumprimento de pena e, enquanto ele estava cumprindo a pena, no mês seguinte, a decisão transitada em julgado, aqui ó, decisão transitou em julgado no mês 3 de 2018. No mês seguinte, no mês 4 de 2018, foi editada uma lei, a Lei 13.654, dizendo que está extinta a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Opa, então justamente é essa majorante aqui que foi extinta. Porque o Silvio, quando ele roubou, ele estava utilizando o emprego de arma branca. Então essa lei aqui, ela está favorecendo o nosso amigo Silvio. Vamos lá. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio, item A, não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na leitura sem compromisso aí, o que a gente encontra?
Peguei a canetinha aqui, ó. Leitura sem compromisso. Vou aumentar também. Aqui na nossa leitura sem compromisso, o parágrafo único do artigo 2º traz a ideia de lei posterior que favorece o agente. Aqui, ó. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá? Então, independentemente do nosso caso aqui, do Silvio, se houve decisão transitada ou julgada ou não, ele vai poder ser favorecido por uma lei posterior? Sim, vai poder ser favorecido. E é justamente o que tem aqui no nosso parágrafo único, ok? Maravilha. Então, item aqui, ó, tá errado, né? Não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Não, negativo. Transitar em julgado a decisão não impede o favorecimento por uma lei posterior. Então vamos lá, item B agora, hein? O advogado de Silvio poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal? É justamente a ideia do nosso artigo 2º, parágrafo único. Ó, lei penal no tempo. O que a gente já viu aqui? Quando uma lei posterior ela favorecer de qualquer modo o agente, ela vai poder ser aplicada a fatos anteriores? Sim. Ainda que haja sentença condenatória transitada em julgado? Sim. E é justamente o nosso caso, entendeu? É essa a ideia. Só essa partezinha aqui do início que a gente vai ficar sem saber porque isso aqui a gente vai ver lá na frente. Tá? Ele pode requerer diretamente ao juízo da execução penal? A gente não sabe. Mas a ideia de afastar a causa de aumento da pena e, consequentemente, reduzir a sanção penal imposta, é essa a ideia que nos traz o nosso parágrafo único do artigo 2º. Vamos lá, então item B pode sim ser correto. Item B pode ser correto. Item C. Deverá buscar a redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento do emprego da arma branca por meio de revisão criminal? Mais uma vez, a ideia não está aqui? Do parágrafo único do artigo 2º, está aqui a ideia. A gente vai afastar a majoração que ocorreu aqui de 1/3 em razão do emprego da arma branca. A gente vai afastar, é essa a ideia. Agora, por quais meios que isso acontece? Se é por meio de revisão criminal, se é por meio de requerimento ao juiz da execução penal, isso aqui a gente vai ver lá na frente. Então, item B e C podem ser a nossa resposta, certo? Item D. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. Aqui não, aqui ele já foi além, né? Ele já foi além. Ele está dizendo que vai ter que anular a sentença condenatória, vai ter que fazer tudo de novo, um novo julgamento, só por conta da inovação legislativa que excluiu essa possibilidade de majorar a pena aqui em 1/3? Não, tá? Mais uma vez, não se preocupe, porque essa questão mesclou temas futuros com o parágrafo único do artigo 2º, ok? O importante é você ter agora a literalidade do artigo 2º tranquilo na cabeça. Vamos lá, vamos seguindo. Questão 1229. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena de Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Nossa historinha. Jorge, ele foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e já estava cumprindo a pena, ok? O outro amigo aqui, João, ó, ele não foi condenado, tá? Ele só estava respondendo à ação penal. Considerando essas duas situações, o que aconteceu? Houve a publicação de uma lei que entrou em vigência e deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Vamos lá. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Vamos lá aqui para nossa literalidade. Vimos que na questão anterior, o parágrafo único ele trata sobre qualquer lei que, de qualquer modo, favoreça o agente. Esse tipo de lei ela vai poder ser aplicada a fatos anteriores? Sim, mesmo se houver sentença condenatória transitada em julgado.
ok? E o caput do nosso artigo 2º diz o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então perceba que aqui no nosso artigo 2º, nós temos uma abolição do crime. Tá? Então lei posterior deixou de considerar crime. E no parágrafo único, qualquer lei posterior que possa favorecer o agente, certo? Então vamos fazer a nossa linha do tempo aqui para não ter problema. Ó, nesse determinado momento foi criada uma lei X que determina o crime matar alguém. Então aqui começou o momento em que matar alguém passou a ser crime. Então entrou em vigência a lei, o tempo começou a correr e alguém matou outra pessoa. Ó, quando acontece isso, essa pessoa vai presa? Sim, ela cometeu um crime. Matar alguém. Eu gosto de matar porque é bem radical e a gente consegue entender legal, tá? Então matou, foi preso. Então daqui para frente eu vou fazer aqui, ó, assim para ter a ideia de futuro, certo? O nosso amigo aqui foi condenado à cadeia e ele vai ter que cumprir essa pena durante, vamos botar aqui, 20 anos, ok? 20 anos de cadeia. Então vamos começar aqui a correr o tempo, ó. Começou aqui cumprindo, tá cumprindo a pena, tá cumprindo, beleza. Vamos lá, continua cumprindo, ok. Chegou aqui, o que aconteceu? A sociedade evoluiu tanto que criaram uma lei Y dizendo que matar alguém não é mais crime. Deixou de ser crime matar alguém, ó. Cortei aqui. Então, nesse momento que uma lei deixa de considerar determinado fato como crime, o que acontece? Ó, primeira parte. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, daqui para frente, ó, do momento da lei Y para frente, daqui para frente, ninguém mais poderá ser punido se matar outra pessoa, ok? Essa é a nossa primeira parte. Segunda parte, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da pena condenatória. Muito bem, então nosso amiguinho aqui, que estava preso, a partir do momento que a lei Y deixa de considerar que matar alguém é crime, o que acontece com o nosso amigo que estava preso? Vai cessar a execução penal. Ele estava preso, ele vai poder ser liberto, ok? Então aqui, ó, sem jaula, tá livre. Agora ele tá livre. Sem jaula não, sem cadeia, né? Pelo amor de Deus. Então sem cadeia, ele tá livre, certo? E além de cessar a execução penal, também cessa o quê? Os efeitos penais, tá? Então no nosso caso aqui, vai poder considerar no histórico do nosso amigo que estava preso que ele já foi preso? Não. Os efeitos penais também vão cessar. Tem que desconsiderar que ele já foi preso porque matou alguém. Entendeu? Entendeu, né? Bem didático aqui. Maravilha. Então vamos lá aqui no nosso item A de novo. Ó. O que o advogado tem que esclarecer? Que não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado? Errado, né? Essa nossa primeira parte está errada. Por quê? A lei posterior favoreceu de qualquer modo o Jorge? Sim, o Jorge foi favorecido. Deixou de ser considerado crime o ato cometido por Jorge. Ok? Então, deixou de considerar crime. Vai poder favorecer o Jorge? Sim. Vai poder ser aplicado a fatos anteriores. Ainda que, mesmo que já tenha ocorrido uma sentença condenatória transitada em julgado. E é também o caso do Jorge. O Jorge ele foi condenado aqui, ó. Jorge foi condenado definitivamente, ou seja, com trânsito em julgado pela prática de determinado crime. Esse crime deixou de existir com a publicação de uma nova lei e essa nova lei vai poder sim favorecer o nosso amigo Jorge. Por isso o erro do início aqui da nossa questão A. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado? Não. Seguindo. Mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes? Sim, a segunda parte está certinha, né?
vai poder sim buscar a extinção da punibilidade de João, porque é uma lei posterior que está favorecendo o agente. Lembrando que ele continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes? Sim. Já vimos também que cessa tanto a execução penal como os efeitos penais também. Então, bons antecedentes e ser considerado primário são os resultados da cessação dos efeitos penais. Então, item A, primeira parte que deixou errado o item. Item B, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes. Pegou o erro da questão aí? Pegou o erro? Olha a nossa literalidade do caput do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Primeira parte. E além disso, o que acontece? Cessa, em virtude da lei posterior, a execução penal e também os efeitos penais da sentença condenatória. Você está lendo aqui efeitos penais e civis? Não. Civil, não. Efeito civil, não. Só cessa o efeito penal, ok? Vamos ler então novamente. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois? Sim, porque a lei beneficia ambos. Fazendo cessar todos os efeitos civis e penais? Não, civil não, só penal, ok? Só penal da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes. Maravilha? Então, item B também errado, só por conta desse detalhe. Seguindo, item C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais? Agora você acertou, né? Ele está dizendo aqui somente efeitos penais. Ele não está dizendo efeitos penais e civis, efeitos penais e administrativos. Não, ele só está dizendo efeitos penais. E ainda ele ressalta que não cessa os extrapenais. Fechou com chave de ouro. É justamente a nossa literalidade, a gente já viu isso. E entenda aqui, os efeitos penais estão dentro desse círculo aqui, tá? Só para a gente entender legal. Aqui são os efeitos penais. Os efeitos extrapenais estão aonde? Aqui eu vou botar o Ezinho de efeitos penais. Os efeitos extrapenais estão fora desse círculo aí que está falando sobre efeito penal, ok? Aqui são os extrapenais, efeitos extrapenais, está aqui, ok? É esse o sentido da palavra extrapenal, é o que não é penal. Para finalizar, o item D, não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. A nossa literalidade aqui tem o quê? A lei posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, seja abolindo um crime, seja excluindo uma majorante. O que a gente tem aqui? Aplica-se aos fatos anteriores. Ok? Então a lei vai se aplicar aos fatos anteriores? Vai. E o item diz justamente o contrário. Diz que não vai poder buscar a extinção da punibilidade, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. A ideia aqui é justamente o contrário. Certo? Então, item C é nossa resposta, literalidade da lei. Vamos para o próximo. Questão 1230 agora. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por 1 semana. No dia 12 de março de 2015, ou seja, 7 dias depois, porém, Clara veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, uma vez que, em 9 de março de 2015, foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada pelo fato de um crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino.
Durante a instrução da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para manifestação. Só para a gente ter uma ideiazinha aqui rápida da nossa historinha, no dia 5 de março de 2015, o Vinícius atirou contra sua esposa. Quando que ela morreu? 7 dias depois. E lembrando que no dia 9 de março de 2015, ou seja, 4 dias depois do crime, depois do momento que Vinícius atirou contra sua mulher, foi publicada a Lei 13.104, que previa a qualificadora de crime praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Vamos lá para as questões. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato item A, reconhecimento do arrependimento eficaz. Isso aqui vamos ver lá para frente, ok? Não se preocupe, vamos pular então. Item B, afastamento da qualificadora do homicídio. Opa, isso aqui a gente já sabe. Quando que ocorreu o crime? No dia 5 de março de 2015. Quando que foi publicada a lei que previa a qualificadora? 4 dias depois, 9 de março de 2015. Essa lei aqui prejudica Vinícius? Sim. Se ela prejudica, ela pode retroagir? Não. A gente já sabe que o parágrafo único do artigo 2º diz que a lei posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, lei posterior só pode ser aplicada a fatos anteriores quando favorecer o agente. Quando prejudicar, não pode ser aplicada a fatos anteriores, não. Então, ele vai poder aqui, o advogado, pedir o afastamento da qualificadora do homicídio? Perfeito, nossa resposta. Item B. Item C. Pedir o reconhecimento da desistência voluntária. Isso aqui também é matéria que vamos aprender lá na frente. Item D. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Também isso aqui vai ser matéria que vamos aprender mais para frente. Perceba, texto grande, complexo, tratando de vários temas do Código Penal e mesmo assim conseguimos fazer a questão. Porque precisamos da literalidade. Maravilha, seguindo. Questão agora 1231. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal direito, artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado, em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas ações do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Então, nossa historinha aqui, já existia uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos para quem, e multa, né, para quem cometesse um crime contra o patrimônio da União. Em determinado período, ou seja, entre o período de 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, foi editada uma lei dizendo que nesse período o crime contra o patrimônio não seria mais de 6 meses a 3 anos e multa, e sim de 2 a 5 anos de detenção. E perceba, essa pena aqui, mais rígida, ela só vai ser aplicada para os crimes que ocorrerem dentro desse período de 20 de agosto de 2015 até 31 de dezembro de 2015. Perfeito? Nosso amigo João, ele cometeu o crime quando? 20 de dezembro de 2015. Faltando 11 dias para terminar o prazo aqui, de 31 de dezembro de 2015. Faltando 11 dias, ele foi e cometeu o crime dolosamente contra a propriedade da União. Tá? Então, nessa nossa historinha, vamos ler aqui as nossas questões. Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento em março de 2016, deverá ser considerado, em caso de condenação, a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Vamos para a nossa literalidade. Você viu aí
o artigo 3º traz a ideia da lei excepcional ou temporária. Tá? Vamos ler nosso artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então a lei temporária é a nossa primeira leizinha aqui, ó, período de duração da lei. Tá? E a nossa lei excepcional é a segunda situação aqui, ó. Vou botar até um ezinho. A lei excepcional é quando tem um prazo até cessar as circunstâncias que a determinaram. Nesses dois tipos de lei, o que é que a gente tem aqui? Vão poder ser aplicadas essas leis ao fato praticado durante a sua vigência. É essa a nossa literalidade. Tá? Ponto. Então, o julgamento ocorrendo aqui, ó, em março de 2016, ou seja, depois do período de vigência da lei temporária, certo? Ela termina aqui, ó, 31 de dezembro de 2015. Então, depois desse período, ou seja, em março de 2016, foi o momento do julgamento. Aqui no julgamento vai poder ser aplicada essa lei que foi publicada prevendo uma pena mais grave? Sim. Olha a nossa linha do tempo então aqui, ó. O tempo está correndo, chegou determinado momento, foi editada uma lei temporária ou excepcional. Pronto, aqui, ó, temporário ou excepcional. Essa lei aqui que eu estou colocando como exemplo, ela está dizendo que vai ter vigência, por exemplo, até este determinado momento, ou seja, ela é temporária. Então aqui vai encerrar a vigência dessa lei. Agora aqui no futuro, se aqui ocorrer determinado julgamento sobre um fato que ocorreu no momento de vigência da lei, este juiz vai poder aplicar a lei temporária ou a lei excepcional? Sim. Entendido? Ótimo. Então vamos lá para nossas questões. No julgamento que ocorrer em março de 2016, ou seja, depois do fim da vigência da lei, que ocorreu em 2015, a pena será de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu? Não, porque você tem que ter em mente que existe essa situação de lei excepcional ou lei temporária, ok? A regra é essa da retroatividade da lei penal mais benéfica, sim, mas no caso de lei excepcional ou lei temporária, ela vai poder ser aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência? Sim. Sim, 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 sim. Por isso que o item A está errado. Mesmo ele trazendo aqui o peso da Constituição, o item A está errado, ok? Seguindo a nossa literalidade. Item B. A pena será de 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Já sabemos que existe a literalidade do nosso artigo 3º, trazendo a ideia de lei excepcional e lei temporária, e que se um julgamento ocorrer posteriormente à vigência da lei, o juiz pode sim aplicar a lei temporária ou excepcional aos fatos que foram praticados durante a sua vigência, ok? Vamos poder sim aplicar. E te pergunto, está escrito aqui que só vai poder ocorrer a aplicação dessa lei aos fatos praticados durante a sua vigência quando favorecer o agente? Não, não é só para quando favorecer o agente. Ela vai ser aplicada mesmo favorecendo, mesmo prejudicando o agente, ok? Por isso que podemos dizer sobre a ultratividade. Mesmo, ou seja, mesmo depois de encerrada a vigência, o juiz pode sim aplicar a lei que perdeu a sua vigência. Então, o nosso item B é a nossa resposta. O item C. 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus rege actum. Tempo rege o ato. Então, a nossa primeira parte aqui está errada, a gente já sabe, porque a pena de 6 meses a 3 anos e multa era antes da edição da nova lei, que trouxe uma nova pena mais gravosa de 2 a 5 anos de detenção. Se o João cometeu o crime dentro da vigência da lei que previa uma pena mais grave, a ele vai ser aplicada essa lei com a pena mais grave. Entendido? Então não vai ser aplicada a pena
menos grave de 6 meses a 3 anos e multa. Nossa primeira parte já está errada, a gente já sabe. E olha a explicação aqui, ó. Pois aplica-se o princípio do tempus rege actum. Tempo rege o ato. A gente precisa entender princípio? Não. Agora não. Nosso foco é a literalidade da lei. E mesmo você sem saber o princípio do tempo rege o ato, você conseguiu fazer a questão. Perfeito? E o item D, 2 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. Opa, é a mesma coisa do item B. Só está mudando o que aqui, ó? Aqui está dizendo lei temporária e aqui está dizendo lei excepcional. Já dissemos qual que é a diferença entre eles. A lei temporária está definida nessa parte, certo? Então, lei temporária vai estabelecer um período de duração. E a lei excepcional, ela vai ser estabelecida tendo como referência determinada circunstância. Ok? Então aqui, por exemplo, é a duração de uma guerra. Outro exemplo, a duração da Copa do Mundo. Ou seja, alguma circunstância vai determinar o período de vigência da lei. Na nossa questão aqui, nós temos uma circunstância ou estabelecimento de um período como referência da duração da lei nova editada. Nós temos um período, né? Olha aqui, ela foi editada prevendo entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, ou seja, durante esse período, que tal delito passaria a ter uma pena de 2 anos a 5 anos. Ok? Então ela é uma lei excepcional? Não, ela é uma lei temporária, por isso nosso item B é a resposta. Então vamos seguindo. Próximo item. Questão 1232 agora. Considere que determinado agente tenha um Opa, já bati o olho aqui, ó. Já bati o olho. Levando em conta o entendimento do STF. Você acha que eu vou fazer? Não. Não. Questão de jurisprudência. Não é literalidade, então eu nem vou gastar tempo aqui. Certo? Vamos lá, seguindo. Questão 1233. De novo, mais uma vez aqui, ó. Entendimento dos tribunais superiores. Eu não vou te enganar, cara. Eu não vou ficar gastando seu tempo com esse tipo de questão. Não adianta. Certo? Então eu vou pular de novo. Isso aqui a gente vê depois que a gente já aprendeu toda a literalidade. Isso aqui é para o final dos estudos. Certo? Não vou te enganar. Seguindo, vamos lá. Questão 1234 agora. Pronto, aqui no enunciado não está falando de entendimento de tribunal, então vamos fazer. Questão 1234. Determinado Estado, membro da Federação, editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar telefone celular no interior de agências bancárias. Com base nesse fato relatado, assinale a afirmativa correta. Nossa historinha aqui é bem curta, né, e está dizendo que 11 de março de 2011 foi editada uma lei excepcional criminalizando a conduta de usar telefone na agência bancária. Item A. Não será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Olha o nosso artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O item A, dizendo que não será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram, está errado. A lei excepcional ou a lei temporária, ela tem um caráter de ultratividade. Ela vai poder sim ser aplicada depois que perder a sua vigência, mas somente será aplicada aos atos praticados durante a sua vigência, ok? Então, ocorreu durante a sua vigência, vai poder ser aplicado? Vai. E o item está dizendo que não. Item B. É inconstitucional por força do princípio da culpabilidade. Está dizendo sobre o princípio da culpabilidade. No momento eu estou nem aí. Tá? O que importa é a literalidade da lei. Princípio a gente aprende lá na frente. Então item B eu pulo. Vou pular, estou nem aí. Item C. É inconstitucional porque somente a União pode legislar em matéria de direito penal. Itemzinho está tratando sobre competência legislativa e isso aqui a gente vai aprender lá na nossa Constituição. E para você que está agoniado aí, ó, a literalidade da Constituição responde isso aqui, tá bom? Por isso que é aqui, ó, gabarito C. O gabarito é C. E não se preocupe, lá no direito constitucional a gente vai aprender isso.
Item D. Poderá retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência por força do brocardo indubio pro societate. Mais uma vez, está falando da literalidade aqui? Não. Não está falando da literalidade. Por isso que você agora não precisa se preocupar, meu amigo. Entendido? Então, ó, item C, a nossa resposta é a literalidade da Constituição. Nós veremos isso lá na nossa parte de Constituição. E sabemos que o item A está errado. Porque lei excepcional ou temporária pode ser, sim, aplicada a fatos que ocorreram durante a sua vigência. Maravilha? Seguindo. Então, agora a questão aqui, ó, 1, 2, 3, 5. Vamos lá. Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 1999, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, Laura vinha a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que, na semana seguinte, iria desferir um tapa no rosto de Laura, na frente de seus colegas, como forma de humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, Lívia vinha a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado. O que eu quero que você preste atenção? Quando que ocorreu a facada? Dia 19 de fevereiro de 2018, foi no dia da festa. Aqui a Laura era menor de idade, ela tinha 17 aninhos, faltava 2 dias para ela completar 18. Então aqui foi o momento da facada. E quando a Lívia efetivamente morreu, 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Tá? Então a Lívia morreu no dia 19? Não. Ela morreu no dia 21 de fevereiro de 2018. No dia 21 de fevereiro de 2018, Laura tem 18 anos? Sim, porque ela faz aniversário justamente no dia 21 de fevereiro. Ok? Então pronto, vamos lá para nossas questões. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento da item A, inimputabilidade da agente. Ela é inimputável quando ocorreu o crime ou não? Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é: Laura era menor de idade no momento do crime? Vamos descobrir o tempo do crime? Vamos estar justamente aqui, ó, artigo 4º traz a ideia de tempo do crime. Vamos ler. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Então, importa o momento do resultado? Não. Então, qual que foi o momento da ação ou omissão? Foi o momento da facada. Ó, F da facada é o momento da ação. Ok? E a morte da Lívia, ó, quando a Lívia morreu, vou botar aqui, ó, Lívia morreu quando? 2 dias depois. E a morte é o que? É o resultado da facada. Ok? Quando que a gente considera o crime? É no momento da ação ou no momento do resultado? No momento da ação. Não importando o momento do resultado, ok? Quando que foi aqui a ação ou omissão? Foi o momento da facada. O momento da facada foi dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, Laura tinha apenas 17 anos. Faltaram aí 2 dias para ela completar 18. Então, o momento do crime, que é isso que a gente está estudando agora, é o artigo 4º. O momento do crime foi quando a Lívia morreu ou quando ela sofreu a facada? Foi quando ela sofreu a facada. Ou seja, no dia 19 de fevereiro, Laura, que deu a facada na Lívia, que ela cometeu o crime, ela era menor de idade ou maior de idade? Ela era menor de idade. Por isso que a gente considera a Laura inimputável, ok? Por isso o item A está certo. E não se preocupe, a terminologia aqui, inimputabilidade, vai ser aprendida lá na frente. O que a gente precisa entender aqui é a ideia do tempo do crime. O tempo do crime ocorre
no momento da ação, independentemente do resultado. É isso que você tem que entender. Perfeito? Item B aqui, ó, traz legítima defesa. A gente vai aprender lá na frente. Inexigibilidade de conduta diversa. Vamos aprender lá na frente. Atenuante da menoridade relativa. Mais uma vez, fique tranquilo. Tá? O que interessa é entender a literalidade do artigo 4º, que trata sobre o momento do crime, ou seja, é o momento da ação ou da omissão. Não importa o momento do resultado. Seguindo. Aqui, questão 1236 agora, eu tive que editar o vídeo porque fiz a questão e vi que é questão sobre princípio. Tá? Então nós vamos pular novamente. Princípios nós vamos ver depois de ter visto toda a parte que trata sobre a lei. E não se preocupe se está achando que a gente está pulando muita questão sobre princípio. No final a gente vai ver se a gente fez mais questões de lei ou mais questões de princípios. Ok? Aqui mais uma vez, ó, questão 1237, princípio da especialidade, consunção, subsidiariedade e alternatividade. Nós não vamos fazer, vamos pular. E agora vamos fazer aqui, questão 1238, ó, princípios da territorialidade. Ah não, isso aqui é literalidade da lei. Vamos lá, pode ir. John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nossa historinha. John, ele foi assassinado. E ele é estrangeiro, ele não é brasileiro. Ele foi assassinado por quem? Por José, que é cidadão brasileiro. Tá? Então, um estrangeiro foi assassinado por um cidadão brasileiro. E onde eles estavam? Eles estavam dentro de uma embarcação particular de bandeira americana. E essa embarcação se encontrava onde? Se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Ok. Nesse contexto, é correto afirmar que a lei brasileira, item A, não é aplicável, uma vez que a embarcação é americana, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense. Essa questão está tratando do nosso artigo 5º, parágrafo 2º aqui, ó. Vamos falar sobre a territorialidade, certo? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas, ou seja, as embarcações, estas em porto ou mar territorial do Brasil. Teremos a aplicação da lei brasileira quando essa embarcação estiver em porto ou mar territorial do Brasil? Sim. E a nossa embarcação aqui, onde ocorreu o crime, ela estava atracada ou em mar territorial do Brasil? Sim. Aqui, ó, estava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, neste caso aqui, teremos a aplicação da lei brasileira? O item A diz que não será aplicado, ou seja, o item A está errado. A gente já viu que vai ser aplicado sim, porque a embarcação estrangeira é de propriedade privada e está atracado no porto. Ótimo, então aqui primeira parte está errada e a conclusão dela aqui, ó, uma vez que a embarcação é americana, sim, ela é uma embarcação estrangeira, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense. Não, será aplicada a lei brasileira. Item B, é aplicável uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional. Perfeito. Item correto é o que condiz com o nosso parágrafo 2º do artigo 5º, literalidade pura. Tá? Então, embarcação estrangeira privada, ou seja, não é pública, tá? Então, quando tivermos uma embarcação estrangeira privada, se ela estiver atracada no porto ou no mar territorial do Brasil, nós teremos a aplicação da lei brasileira. Certinho? Então, item B é a nossa resposta. Vamos ver aqui, item C é aplicável uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, foi praticado no Brasil? Não. Não foi praticado no território estrangeiro. Né? Se fosse uma embarcação pública, aí sim. Aí seria um território estrangeiro e talvez aplicaríamos aí a lei estrangeira. Agora, a embarcação é particular e está atracada ou
no mar territorial do Brasil, será aplicada sim a lei brasileira, ok? Maravilha. Entender não é aplicável, uma vez que, de acordo com a Convenção de Viena, é competência do Tribunal Penal Internacional processar e julgar os crimes praticados em embarcações estrangeiras atracadas em território de países diversos. Itemzinho para enrolar, né? A gente já viu então que a literalidade respondeu o nosso item, resposta B. Vamos para a próxima. Aqui. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo e, no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Nossa historinha. O Mário está revoltado com o ministro de Estado, entrou escondido no avião que o ministro ia viajar durante o voo, quando a aeronave se encontrava no espaço aéreo correspondente ao país Uruguai, ou seja, é um território estrangeiro. O que aconteceu? O Mário foi e desferiu 5 facadas no ministro, causando aqui danos gravíssimos a ele, ok? Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, ou seja, leia o Código Penal, assinale a afirmativa correta. Item A. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Vamos lá para o nosso parágrafo 1º agora do mesmo artigo 5º aqui, ó. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem aonde, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. A nossa questão está falando sobre aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, ou está falando de aeronaves mercantes ou de propriedade privada? É a primeira situação, certo? Então, é considerado extensão do território nacional aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem. Em qualquer lugar que elas estiverem, será uma extensão do território nacional. Então, haverá aplicação da lei brasileira nas aeronaves de natureza pública? Sim. Onde quer que elas se encontrem? Sim. Por quê? Porque é uma extensão do território nacional. Só para complementar o raciocínio, vamos ler aqui o artigo 5º, ó. Aplica-se a lei brasileira, ou seja, a lei penal será aplicada quando, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Ou seja, crime aconteceu no território nacional, vai ser aplicada a lei brasileira, ponto. E quando o crime ocorrer aqui na extensão do território nacional, mesma coisa. O crime aconteceu no território ou na extensão do território nacional, o que vamos ter? Vamos ter a aplicação da lei brasileira, certo? Por isso que o item A está certo, ok? Então, Mário pode ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da territorialidade? Sim. Aeronaves de natureza pública são consideradas extensão do território nacional, ok? Então, item A, perfeito. Item B. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade e princípio da justiça universal. Olha a diferença que você tem que ter clara na sua cabeça, tá? Estamos aqui, ó, no artigo 5º tratando sobre a ideia de territorialidade. A territorialidade é o território nacional. E o que o parágrafo 1º traz aqui? Traz a possibilidade de extensão do território nacional. Uma coisa é a extensão, vou botar aqui, ó, extensão do território nacional. Está no artigo 5º. A extensão do território nacional é também considerado o território nacional, ok? Para fins de aplicação da lei brasileira. Agora a ideia de extraterritorialidade a gente vai aprender aqui, ó, no artigo 7º. Extraterritorialidade é no artigo 7º.
E na extraterritorialidade, nós tratamos do território nacional? Não. A extraterritorialidade é diferente do território nacional, ok? Olha a leitura do nosso artigo 7º aqui, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, o crime aconteceu no território nacional? Não. Por isso que o artigo 7º fala sobre extraterritorialidade, tá? Extraterritorialidade não é o território nacional. Agora, a extensão do território nacional é considerado um território nacional para fins de aplicação da lei brasileira? Sim. Entendido? Maravilha. Por isso que o nosso item B está errado. Olha o que ele diz, ó. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade? Não. Na verdade, é com base no critério da extensão do território nacional. E aqui ele complementa a questão falando sobre o princípio da justiça universal. Vamos nos preocupar com isso? Você já sabe, não. Item C. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade, desde que ingresse em território brasileiro e não venha a ser julgado no estrangeiro. Mais uma vez, ele será responsabilizado segundo a lei brasileira? Sim. Isso ocorrerá com base no critério da extraterritorialidade? Não. É com base no critério da extensão do território nacional. Ponto. Seguindo aqui, ó, a primeira parte está errada, então. Seguindo, desde que ingresse em território brasileiro e não venha a ser julgado no estrangeiro. Isso aqui é uma das condições do nosso artigo 7º e isso aqui a gente vai ver daqui a pouco na aula, ok? Maravilha. Item D. Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Mais uma vez, item o quê? Errado. Tá? Item errado, já sabemos que aeronaves de natureza pública, em qualquer lugar que se encontre, vai ser o quê? Vai ser uma extensão do território nacional. Por isso, haverá sim a aplicação da lei brasileira nesses casos. Então o item já começou errado, dizendo que Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira. E a justificativa aqui também está errada, está dizendo que o crime foi cometido no exterior. Não, na verdade o crime ocorreu na extensão do território nacional. E no finalzinho ele fala aqui, ó, nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Já vimos também que não é caso de extraterritorialidade, e sim caso de extensão do território nacional. Seguindo. Questão 1240 agora. No ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, atentou contra a vida do então presidente do Brasil que, na ocasião, visitava o referido país. Devidamente processado, segundo as leis locais, Pierre foi absolvido. Nossa historinha, Pierre ele é um jovem francês e ele residia na Bulgária e, quando o presidente do Brasil estava visitando a Bulgária, o Pierre cometeu um atentado contra a vida do presidente. Certo? Ele foi devidamente processado lá na Bulgária e, segundo as leis locais lá da Bulgária, o que aconteceu? Pierre foi absolvido. Pronto. Vamos lá, questões. Considerando apenas os dados descritos, assinale a afirmativa correta. Item A. Não é aplicável à lei brasileira, pois, como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas à hipótese de extraterritorialidade condicionada. Vamos para a nossa literalidade do artigo 7º, agora sim tratando sobre a extraterritorialidade. Mais uma vez, o caso é de extensão do território nacional? Não. O caso é de extraterritorialidade, porque o crime ocorreu em território estrangeiro. Então vamos para a nossa leitura. Artigo 7º. Ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O crime ocorreu na Bulgária, por isso que estamos utilizando o artigo 7º. Inciso 1º vai trazer o que então? Os crimes que serão sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Quais crimes? Vamos lá aqui, ó. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Não foi justamente esse crime que o Pierre cometeu? Sim, ele atentou contra a vida do presidente da República, lá na Bulgária. E agora vamos ver aqui as condicionantes que se encontram no parágrafo 1º aqui para esse tipo de crime. Nos casos do inciso 1º, ou seja,
dentre eles o crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. O que vai acontecer? O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Pierre sendo absolvido ou condenado no estrangeiro, a ele será aplicada as leis brasileiras? Sim, porque ele cometeu um crime contra o presidente da República. Voltando então para o nosso item A, não é aplicável a lei penal brasileira, pois, como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não é aplicável a lei penal brasileira? Não, já vimos que será aplicado sim, por conta do crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, primeira parte está errada. E aqui, a explicação, pois, como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas, a hipótese de extraterritorialidade condicionada? Negativo. Vimos que o parágrafo 1º traz a incondicionalidade, izinho de incondicionalidade do parágrafo 1º, por conta dos crimes que estão previstos no inciso 1º. Vamos ler de novo. Aqui, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, não existe nenhuma condição para ser aplicada a lei brasileira. Ok? E independentemente de absolvição ou condenação no estrangeiro. Por isso que a conclusão aqui do item também está errada. Pois, como Pierre foi absolvido no estrangeiro, não ficou satisfeita uma das exigências previstas, a hipótese de extraterritorialidade condicionada? Não, porque mesmo sendo absolvido vai ser aplicada a lei brasileira, e outra coisa é que crime contra presidente é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, ok? Não é hipótese de extraterritorialidade condicionada. Item A totalmente errado, vamos lá, item B. É aplicável a lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa extintiva de punibilidade no estrangeiro. Já vimos a nossa literalidade. O parágrafo 1º, que traz a incondicionabilidade quando ocorre crime contra a vida do presidente da República. Então vamos aqui por partes. É aplicável a lei penal brasileira no caso? Sim, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Sim. Primeira parte então está certinha. Segundo aqui, seguindo. Exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado por nenhuma causa extintiva de punibilidade no estrangeiro? Não. Isso aqui é uma condição inventada pela banca. Ou é incondicionada ou não é incondicionada. Então no início aqui, na primeira parte, ele fala que é incondicionada e depois ele traz uma condição nova, exigindo-se apenas que o fato não tenha sido alcançado. Não, certo? Então o item inventou uma partezinha aqui que não consta na lei. Parágrafo 1º não traz nenhuma condição, ou seja, é incondicionada. Item C. É aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido o agente absolvido no estrangeiro. Muito bem. Perfeito o item. Eu já vou até marcar aqui, para não esquecer. A nossa primeira parte aqui sabemos que está correta porque é hipótese de extraterritorialidade incondicionada, e ele trouxe aqui justamente o que? A literalidade do finalzinho do nosso parágrafo 1º. Importa se o agente foi absolvido no estrangeiro? Não. Aqui, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, tanto faz, absolvido ou não, vai sim ser aplicada a lei brasileira por conta de crime contra a vida do presidente da República. Para fechar aqui, entender, não é aplicável a lei penal brasileira, pois como o agente é estrangeiro e a conduta foi praticada em território também estrangeiro, as exigências relativas à extraterritorialidade condicionada não foram satisfeitas. Então vamos dar só uma passadinha aqui, só para fechar, olha aqui, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então aqui temos o caso da extraterritorialidade. Quando o crime for contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ele vai ser incondicionado? Sim, porque o parágrafo 1º traz o inciso 1º. Nos casos do inciso 1º, o que vai acontecer? O agente é punido segundo a lei brasileira. Qual que é o agente?
tem que ser brasileiro? Não, é qualquer agente, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro. Qualquer agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Fechou então o itemzinho também errado, porque ele diz que não vai ser aplicada a lei brasileira, criou uma condição aqui que o agente, sendo estrangeiro, não pode ser aplicada a lei brasileira, criou outra condição dizendo que é quando a conduta for praticada também no território estrangeiro, não vai ser aplicada a lei brasileira, e também disse que seria caso de extraterritorialidade condicionada. Não, errou tudo. Errou tudo. Questãozinha literalidade tranquila, vamos lá para a próxima. Então vamos lá, questão 1241. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. Na sua literalidade tranquila e sem compromisso, no início da aula você viu escritozinho aqui, ó, em negrito, justamente isso, ó, lei penal no tempo, e aqui também, ó, lei penal no espaço é a mesma coisa que lugar do crime, ok? É o tempo e o espaço, ou seja, quando o crime aconteceu e onde o crime aconteceu. Então pronto, não tem muita historinha aqui, né? Vamos seguir, ó. Item A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade. Vamos ler novamente aqui o nosso artigo 7º, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ou seja, é a extraterritorialidade, não é a extensão do território nacional. A linha C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, um agente público brasileiro que estiver a serviço da administração pública, mesmo se esse crime ocorrer no estrangeiro, a lei brasileira será aplicada? Sim. E qual é a condição dessa aplicação aqui? Temos o nosso parágrafo 1º. Olha aqui, ó, nos casos do inciso 1º, ou seja, presidente da República, já vimos na questão anterior, e também os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, nesses casos aqui, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja, é uma extraterritorialidade incondicionada. E o que nosso item traz aqui? Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país, ou seja, no estrangeiro, crime de corrupção passiva, ou seja, é um funcionário público cometendo crime contra a administração pública no estrangeiro. Nessa situação, ele ficará sujeito à lei brasileira em face do princípio da extraterritorialidade? Perfeito. Item perfeito. Já marquei aqui, vamos seguindo. Item B. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão puder beneficiar o réu. Esse item é de jurisprudência. E o que a gente vai fazer? A gente vai pular. Perceba, caiu jurisprudência e você não precisou estudar jurisprudência nenhuma para conseguir acertar uma questão na prova. Porque a maioria é literalidade. Ok? Item C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação da lei penal intermediária, mesmo se ela configurar a lei mais favorável. Lembra qual o dispositivo que responde essa questão? Nosso artigo 2º aqui, ó, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, o que a gente tem que entender desse dispositivo? Interessa o momento que a lei que favorece foi revogada? Não. Não interessa o momento que a lei foi revogada. O que interessa é que essa lei que favorece passou a viger por algum momento e esse algum momento foi o suficiente para favorecer o agente. Ponto. Então a questão aqui, ó, tem um agente, esse agente ele sofreu as penas de determinada lei. Depois vem uma sucessão de leis aqui, ó, outra lei que prejudica ele. Vai ser aplicada? Não. Outra lei. Essa lei vai prejudicar o nosso amiguinho. Vai ser aplicada? Não. Veio uma outra lei. E essa lei
favorece o nosso amiguinho, vai ser aplicada? Sim. Por quê? Porque favorece. Depois veio outra lei, revogando a lei que favorece e prejudica novamente o nosso amiguinho. Vai ser aplicada? Não. E outra lei que prejudica, vai ser aplicada? Não. Ou seja, independentemente se foi revogada ou não a lei que favorece, o que importa é que essa lei, que vigiu por um determinado momento, ela vai sim poder ser aplicada a fatos anteriores, ou seja, vai poder ser aplicada ao nosso agente aqui. Ponto. É isso. Vamos ler de novo a questão? Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo. Foi o que a gente desenhou aqui, ó. Não será possível a aplicação da lei penal intermediária. Não foi justamente a nossa lei aqui, ó, intermediária aqui, porque teve lei antes e depois. Aí a questão diz, não será possível a aplicação da lei penal intermediária mesmo se ela configurar a lei mais favorável? Negativo. Parágrafo único, bem claro. A lei favorece o agente, ela vai ser aplicada a fatos anteriores. Ponto. Vamos lá, item D. As leis penais temporárias e excepcionais são dotadas de ultratividade. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência. Vamos para a nossa literalidade. Cadê aqui a lei excepcional e temporária? Vamos ler, artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O item traz o quê? Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência? Não. O que importa é se o fato ocorreu, não é se o resultado aconteceu durante sua vigência, ok? Então aqui, ó, fato, não é resultado. Literalidade tranquila. Vamos seguindo. Agora questão 1242, vamos lá. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Nossa historinha. O Francisco, ele é brasileiro? Sim. Ele é funcionário do Banco do Brasil? Sim. Então ele é um agente público. E o que aconteceu? Ele cometeu um crime desviando dinheiro do banco para uma conta particular. Então ele cometeu um crime contra a administração pública. O Banco do Brasil é administração pública e ele cometeu isso na condição de agente público, ok? Beleza, e ele foi condenado lá em Portugal? Sim, ele foi processado e julgado lá em Portugal. Cumpriu a pena, ou seja, a pena foi extinta. Pronto, depois que extinguiu a pena, ele retornou para o Brasil. E agora, chegando no Brasil, o que aconteceu? Ele foi citado em novo processo aqui no Brasil pelo mesmo crime. Entendeu a nossa historinha? Beleza, então vamos lá. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, pelo amor de Deus, leia o Código Penal. A questão pede para você ler o Código Penal, tá? Então vamos lá, item A. De acordo com o Código Penal, ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato, por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Identificou aí a extraterritorialidade? Identificou, né? Vamos lá então, artigo 7º de novo. Aqui, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O crime não ocorreu em Portugal? Sim, ocorreu no estrangeiro. Então, é caso de extraterritorialidade. A gente tem aqui, ó, os crimes do inciso 1º contra a administração pública por quem está a seu serviço. Francisco está a serviço do Banco do Brasil e cometeu o crime desviando dinheiro do banco para uma conta particular. Neste caso aqui, temos a previsão do parágrafo 1º. Qual condição que haverá aplicação da lei nesse caso? Nos casos do inciso 1º, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja,
não existe nenhuma condição. É a extraterritorialidade incondicionada. E o que o item traz aqui? Ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato, por já ter sido julgado e condenado em Portugal? Errado. É caso de extraterritorialidade incondicionada e, mesmo absolvido ou condenado no estrangeiro, haverá sim a aplicação da lei brasileira. Item A, errado. Vamos lá, item B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal, mais uma vez, absolvido ou condenado. Tanto faz. Em qualquer dos casos haverá a aplicação da lei brasileira, porque é extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Seguindo, item C. Item B, erradíssimo. Item C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Vamos aqui por partes, ó. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato? Sim, já vimos que é caso de extraterritorialidade incondicionada. Já vimos. Segunda parte, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal, vamos ler aqui o nosso artigo 8º agora, ó. Pena cumprida no estrangeiro. O que a gente tem aqui, ó? Artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Muito bem? Então, o mesmo crime pode gerar duas situações. Penas diferentes no Brasil e no estrangeiro aqui, ó. Vou botar aqui, ó. PB, penas do Brasil, e penas no estrangeiro são diferentes, certo? Esse aqui é o nosso primeiro caso. Um segundo caso, o que a gente pode ter? Penas tanto do Brasil como do estrangeiro, as duas penas aqui, ó, PB e PE, são iguais. Aí no primeiro caso, quando as penas forem diferentes, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a atenuação da pena imposta aqui no Brasil, ou seja, cumpriu 3 anos lá no estrangeiro e aqui a pena foi estabelecida 4 anos. A pena cumprida lá no estrangeiro vai atenuar a pena estabelecida aqui no Brasil. E agora, se as penas forem iguais, aqui ó, 4 anos e 4 anos, o que vai acontecer? A pena estrangeira vai ser computada, ok? E o que diz a nossa questãozinha? Item C, segunda parte aqui, ó, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal? Não vai ser indiferente, por quê? Se elas forem diversas, não. Né? Indiferente seria assim, ó, não importa a pena no estrangeiro. É isso que tem aqui no nosso Código Penal? Não. É a pena no estrangeiro, ela não vai ser indiferente, ok? Ela não vai ser desconsiderada. Pelo contrário, ela vai ser considerada sim. Tanto que, se ela for diversa da pena brasileira, no nosso primeiro caso, haverá atenuação. Se elas forem iguais, a pena estrangeira vai ser computada. Ok? Então vamos lá. Item C, errado. Item D, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, em caso de nova condenação. Já respondemos essa questão, né? Foi justamente toda essa nossa história que trouxemos aqui no nosso item anterior. Perfeito? Só para fechar, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, sim, por conta da extraterritorialidade incondicionada. Seguindo, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil. Sim, porque se for penas diferentes, ó, penas diversas, haverá atenuação. E quando ela for igual, a pena no Brasil ela vai ser computada, ok? Maravilha, e entender aqui nossa resposta. Vamos lá, seguindo. Opa, não. Tá aqui, ó, ação e omissão já é artigo 13 para frente.